Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar o Dr. Eduardo Magalhães. Ele é especialista em tratamento de hérnia de disco e nervo ciático sem cirurgia. Qual a sua formação e como que se deu esse caminho? Sou fisioterapeuta, né? Formado já há 17 anos, com as minhas pós-graduações na Universidade Federal de São Paulo. E aí eu observei ao longo da minha jornada que a coluna, de fato, é uma região bem limitante nos atletas, nas pessoas do dia a dia, que gera bastante incapacidade. E eu comecei a me aprimorar e estudar métodos que tiravam as pessoas de cirurgia. Eu fui me aprimorando dentro do Brasil, fora do Brasil, e tem sido fantástico. O doutor sempre fala para o médico, para o fisioterapeuta e para o paciente simultaneamente. O seu recado é igual para todos o tempo todo? Olha, eu sempre faço lives, dou aulas, congressos, então assim, para fisioterapeutas e médicos, eu dou cursos de aprimoramento. Eu ensino eles a gerarem resultados através de técnicas que vão na causa da dor, que a gente vai comentar daqui a pouco. E para o público no geral, a ideia é ensiná-los e principalmente desmistificar as crenças que existem sobre dor de coluna, que é tido no meio como uma doença extremamente incapacitante, mas muitas vezes, através de simples movimentos, pode resolver casos aí de 5, 10 anos. É muito interessante. Seu objetivo é tratar sem cirurgia com rapidez e eficácia. Por isso, qual que é o primeiro passo? Uma avaliação bem precisa? Isso, o paciente chega até a nossa clínica. Primeiro de tudo, eu preciso identificar a causa da dor, não o nome da doença que ele tem. Eu tenho bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco. Isso é um rótulo que se dá ao paciente, né? O paciente é um ser vivo que tem muitas variáveis por detrás daquela dor também. Mas, primeiro de tudo é fazer uma boa avaliação. O que seria uma boa avaliação? Examinar o paciente e descobrir o movimento que está pinçando ou travando a coluna cervical ou a coluna lombar e gerar estratégias de movimento e de carga, o qual vai descomprimir a raiz do nervo, tal do pinçamento do nervo. Perfeito. Dor de coluna é diferente das outras dores? Eu creio que sim. Por exemplo, bom, eu já fui atleta, estou conversando com uma atleta olímpica aqui, né? Dor de coluna, ela gera muita incapacidade. E a ciência fala que 80% das pessoas do mundo já tem dor de coluna. Ela gera incapacidade porque ela atrapalha o sono. É diferente do joelho. O joelho atrapalha pra caramba, assim, no esporte. Mas quando você vai dormir, você consegue dormir. Coluna não. Coluna, ele atrapalha você no sono, atrapalha você, ela esgota a sua energia, você não consegue se concentrar no trabalho. Maior índice de afastamento de trabalho é dor lombar, dor na coluna como um todo. Então isso gera alto custo para o paciente, porque ele toma muito remédio, muitas visitas médicas, então isso gera um transtorno sim na vida do paciente. O doutor afirma que a dor de coluna acaba com o emocional de uma pessoa. Pode falar mais sobre isso? Eu falo muito sobre nas lives, né, nas redes sociais, porque a gente não sabe se a dor da coluna gera ansiedade ou depressão ou o inverso, vira um ciclo vicioso. Os estudos mostram que o uso, por exemplo, de analgésico crônico gera ansiedade e depressão. Então o paciente começa com uma dor que não é resolvida e é a tal da dor crônica. A dor crônica vai gerando medo, frustração, incapacidade, isso vai afetando até no relacionamento. Pego muitos casos na clínica onde a pessoa, o homem ou a mulher, está com dor, não consegue dormir, não namora o marido. Isso gera também transtorno. Dor de coluna vai além de uma dor ortopédica. Imagino. Quais os tipos de dores? O que é dor referida, dor somática, dor crônica e dor aguda? Legal, dor crônica, que 90% dos pacientes com dor na coluna têm. Dor é maior do que 3 meses. Dor crônica não está relacionado à intensidade, está relacionado ao tempo. Dor aguda é aquela que a gente trava. Por exemplo, você jogando, foi fazer uma manchete, teve uma dor aguda, travou.
Então, dor crônica, tempo, dor aguda, aconteceu agora. Aquela dor que trava, a gente tem que às vezes tomar uma injeção. Dor referida é aquela dor que você tem na coluna cervical, por exemplo, e irradia para o braço, ou na lombar, tal do dor do nervo ciático, que irradia para a perna. Então, todas oriundas da coluna. O que é dor neural? Toda irradiação é dor de compreensão de nervo? O que não se deve fazer para que dor neural não piore? Muito interessante essa pergunta, porque dor de nervo é a pedrinha no sapato, né? É aquela dor onde as pessoas ficam sem dormir. Não sei se dá para olhar bem aqui. Nossa coluna é formada por ossos, o disco, que é esse amortecedor, e tem os nervos aqui representados em amarelo, ok? A dor de nervo, ela é uma dor, a gente chama de dor de dente na perna, dor de dente no braço. É uma dor que dói 24 horas sem parar, que tem que tomar medicações fortes ou tratar a origem da dor. Então, muitas vezes existe algo encostando no nervo, ok? Que a gente tem que resolver, tal dos desgastes, bicos de papagaio, hérnia de disco, enfim. Então, dor de nervo, ela é uma dor chata, ela é uma dor de dente na perna. E o que não deve fazer? Alongamento, por exemplo. Esticar dor de nervo aumenta a dor referida. Então a gente olha muitas vezes nas redes sociais, isso fica até um alerta para todos, você está travado da coluna é porque está encurtado o músculo. Isso é uma lenda dentro da medicina e da fisioterapia. Então o pessoal manda o quê? Alongar, sabe? Com cordinha, puxar para cá. E nervo, imagina que você está com uma dor de dente, Fernando. Você vai começar a esticar aqui, não vai irradiar mais. Então, não se alonga a dor de nervo. Esse é o principal recado. Outra coisa, não coloque bolsa de gelo em dor de nervo. Há uma tendência, eu já fui atleta, a Fernanda ainda é atleta, né, Fernanda? Amadora, pratica esportes. Dor aguda, torci o pé, torci o joelho, tenho que pôr saco de gelo. Nervo não gosta de frio, tanto é que quando diminui a temperatura ambiental, verdade, as pessoas sentem mais dor. Então, 2 dicas importantes aí. Muito bom. Doutor Eduardo, por favor, comente. Atividade física para combater a dor e coluna. Odeia sofá? Maior vilão de dor crônica de coluna é bumbum no sofá. A gente dá risada por quê? Coluna não gosta de ficar sentada por longos períodos, a gente está passando por uma pandemia, então eu sempre falo que o sedentarismo é o maior vilão da dor crônica. E a atividade, o melhor remédio, atividade física, o melhor remédio. Por várias questões hormonais, endócrinas, neuroquímicas do cérebro, mas principalmente, coluna ama movimentos. Coluna ama movimento. Tem estudos mostrando, por exemplo, que quem pratica corrida de rua, com hérnia de disco, tem menos dor e menos visitas médicas e melhor prognósticos nas lesões comparado àqueles que têm hérnia de disco, que cuida demais da coluna. Ou seja, não agacho para pegar o meu chinelo, enfim, não faço atividade física devido ao impacto. É o contrário que tem que ser. É o contrário. Se você não gerar impacto fisiológico nesse disco, aqui representado por umas redinhas, que são os colágenos, seus discos vão envelhecer. Isso é ciência, isso vale para as cartilagens do joelho também. A gente aprendeu na faculdade que quanto mais eu uso, pior desgaste. Ao contrário. O sedentário tem mais artrose no joelho e hérnia de disco comparado ao atleta. Isso é muito interessante. Muito interessante, adorei fica isso. Fica a dica. Quais são os sintomas ou queixas mais comuns e os problemas de coluna que podem ser tratados sem cirurgia? Olha, as hérnias de disco como um todo, né? Como a gente disse, a hérnia de disco é tida como uma doença incapacitante. Eu não vejo dessa maneira. As dores mais comuns são lombares, com irradiação para as pernas. São dores que não resolvem com medicamento. Não sou contra medicamento, sou contra medicamento de uso crônico, por vários problemas. Essas dores, quando mal guiada, elas vão para a cirurgia. E na cirurgia, o pessoal ganha placa e parafuso na coluna. E sabendo que 97% dos casos são tratados sem cirurgia. A ciência é clara sobre isso. As dores cervicais também, que geram às vezes dores no ombro, que é tida como bursite de ombro, e outros sintomas no braço. Então, essas são as 2 características mais importantes, Fernanda,
que devem ser evitados, sabe? O conhecimento, eu faço lives de terças e quintas para esclarecimento do povo, porque tem muita gente com medo de se movimentar, que está de cama, e ao contrário, eu peço para elas, vá caminhar, vá pedalar, vá correr. E muita gente me manda direct nas redes sociais, fala, doutor, eu nem o conheço, mas já estou sem dor, estava tantos meses. Então a informação correta e a quebra de crenças, na minha humilde opinião, é o que mais cura as pessoas. A falta de conhecimento é o que leva para a cirurgia. Exatamente. Podemos dizer que a coluna tem curvas, a lordose e a cifose. A coluna cervical e a coluna lombar são as lordoses, porque elas apresentam mais complicações. A coluna cervical e a lombar é onde a gente tem mais movimentos. Então, coluna cervical, pescoço, tem rotação, extensão, flexão. Onde existe mais movimento, existe mais sobrecarga nessa estrutura aqui representada em vermelho, né? Então, a coluna lombar e a coluna cervical são as regiões mais acometidas. Especificamente na cervical C5 e C6, nós temos 7 vértebras no pescoço, as 2 últimas, assim como na lombar, as 2 últimas também. Eu tenho problema, não sei qual que é, acho que é C5, C6, acho que pode ser. C5, C6 ou C6, C7. É, né? Que gera dor aqui. Imagina, doutor, quanto, olha, até faz barulhinho o meu pescoço. Exatamente. Mas pode deixar que eu vou te procurar. O atleta de vôlei, Fernanda, eu pego muitos atletas amadores e das categorias de base, devido à altura deles e muito movimento para frente e igual você na cervical, extensão, vai forçando os discos e vai gerando algumas lesões lá. São totalmente tratáveis, né? E é muito importante, porque uma lesão maltratada num atleta de alta performance gera, às vezes, 2 anos parado, porque opera, depois tem que recuperar. Então, eu sempre falo que tratamentos bem direcionados põem o atleta rapidinho ao esporte. Quando eu fazia, né, as ressonâncias magnéticas, você via que aquele riozinho, como é que chama esse riozinho? São os que passa assim do lado e vai secando o riozinho. Tem uma hora que o riozinho abre. Ah, sim, pode ser o canal medular aqui. Então, às vezes... Ele vai ressecando? Vai ressecando. O disco, você viu que ele é meio... Aqui é mais flexível, mas ele é mais rígido que isso. Tem líquido dentro e ao longo dos anos, a partir dos 30 anos de idade, Fernanda, é normal esse ressecamento parcial do disco, como envelhecimento natural. Então, o disco, em vez de ter essa altura, ele começa a ficar um pouco mais achatado. Aí perde um pouquinho a capacidade de amortecimento, que começa a formar esse biquinho aqui, ó. Tá? Que são os desgastes. Aí podem ou não ter dor. Nem toda pessoa que tem hérnia de disco tem dor. Os estudos mostram que 70% das hérnias de disco são assintomáticas. Agora, atleta de alta performance, que faz movimentos extremos, saltos, tal, como de vôlei, são suscetíveis à dor. Um monte de colega seu provavelmente reclamava de dor lombar e dor no joelho, né? Exatamente. Ixi. Qual o mito que mais atrapalha as pessoas no tratamento da coluna? Para mim é o medo de movimento. Porque ele vai ao médico, o médico fala assim, nossa, você tem uma hérnia, Fernanda. Toma cuidado. Falou, doutor, mas eu sou atleta. E isso acaba atrapalhando o medo de se movimentar. Então esse paciente com medo, sei lá, vou ficar paraplégico. Tem umas coisas assim, as crenças. Ele acaba se tornando sedentário. Sedentário fica sentado mais tempo, gera mais dor, toma mais remédio. E aí ele vai visitando mais médicos, vira um ciclo vicioso de dor crônica, excesso de médicos, excesso de fisioterapeutas e má qualidade de vida. Próximo passo, uma cirurgia. O medo de se movimentar. E o movimento é o melhor remédio. Dor de coluna passa sozinho em 3 meses? Por quê? E qual a importância do fisioterapeuta e de outros profissionais? Muito bacana essa pergunta. Muita gente, eu gosto de comentar isso em cursos, palestras, lives. A pior crise que você possa ter, Fernanda, se você medicar com um bom médico e não praticar coisas erradas, por exemplo, alongamentos, etc., igual a gente comentou, ela tende a sarar sozinho em 85% dos casos. Uma alta incidência de autocura, o corpo é sábio. E aqueles 15% não, aqueles 15% que normalmente chega até nós. Aqueles que ainda está com dor na perna, está sem dormir. E a importância do fisioterapeuta é fundamental, porque ele é a única profissão que vai tratar o paciente sem cirurgia e sem remédio. Você já deve ter tratado com muitos fisioterapeutas, você tem experiência nisso
E um bom fisioterapeuta te coloca num jogo importante, né, de uma decisão de Olimpíadas, na minha humilde opinião, sem puxar, né, sardinha para o meu lado, mas é uma profissão que, quando bem empregada as técnicas, tira muitas pessoas de cirurgia e reabilita lesões difíceis, sim, com certeza. Para quem está nos assistindo, eu indico procurar o doutor se você já está na fila da cirurgia, né? Sim. Eu acho que antes de qualquer cirurgia você tem que tentar achar uma solução para sair da cirurgia. Então aqui está o contato do doutor, procure ele que eu acho que você vai ser bem sucedido. Amém. Doutor, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Ok. Ó, você aí que tem dor crônica na coluna, primeiro passo, saia do sofá. Segundo passo, vá caminhar 5 vezes por semana, pelo menos, ou todos os dias, de 30 a 40 minutos, pelo menos. Procure o melhor profissional da sua região, invista na sua saúde, tá? Porque isso vai te trazer qualidade de vida, energia, qualidade no trabalho, relacionamento bom em casa, enfim. Dor crônica de coluna tem jeito sim, sem cirurgia em 95% dos casos. Obrigada, doutora, adorei. Amém. Eu que agradeço. Amém.